para fazer sim, com a IA, você treinando a IA a identificar o comprovante da maneira correta. Aí onde que você faria isso? Seria aqui, ó, orientando, compartilhando a tela. Para tu fazer isso da melhor maneira, mais eficiente. Assim, essas partes de pagamento eu nunca gosto de deixar para IA fazer. Ela consegue? Consegue, só que é uma coisa mais sensível que na minha visão de como profissional também, eu recomendo sempre deixar um humano responsável por isso. Mas, caso eles queiram fazer com a IA, aceitando esse valor, a pessoa mandando um comprovante para ela seguir o agendamento, tu tem que treinar essa IAzinha aqui, ó, no fluxo que faz a transcrição de mídia. Porque nessa IA que ela pega a imagem aqui. Opa, agora que eu vi que tá. Ah, não, tá certo aqui, ó. A IA que faz a transcrição de imagem, nessa aqui, ó. Esse GPT você vai treinar ele aqui, porque naturalmente a gente só coloca, descreve essa imagem por completo. Mas nesse prompt aqui, você vai colocar para ele reconhecer, por exemplo, o nome da empresa, o valor, que é o que ela tem que aceitar, então a data de hoje também. Então a gente faz a IA identificar o valor, a data e o nome da empresa para definir, pronto, beleza, esse comprovante aqui é real, então eu vou seguir para o agendamento. Aí, essa IA, por quê? Porque essa IA vai descrever a imagem do comprovante, você pede para ela, tipo, descrever esses dados aí, porque essa IAzinha, o agente de IA vai receber a descrição dessa aqui que fez a descrição. Então, ela recebe o texto da IA que descreveu a imagem. Então, essa IA que descreveu a imagem precisa ser treinada para reconhecer o comprovante. E no final, tipo assim, você faz, por exemplo, me diga a empresa, data e valor. Aí me retorne se pertence, sei lá, se pertence a esses dados. Aí tu coloca aqui, tipo, os dados que ela tem que aceitar, por exemplo. Data tem que ser depois de now, sabe? Tipo, ou igual a hoje, e a empresa tem que ser essa, e o valor tem que ser esse. Aí essa IA aqui, além de descrever a imagem, ainda vai retornar, tipo assim, um sim ou não, ou um tá verídico ou não tá verídico, algo nesse sentido, entendeu? Entendi. Só que aí teria que colocar no de imagem e no de PDF também, né? Que às vezes o comprovante pode vir nos dois formatos, né? Sim, Dependendo do isso. banco. Só que nesse caso aqui do PDF, você já tem que treinar o agente também. É sempre bom deixar no agente, só que aqui também, porque se for uma imagem, essa Uhum. IA consegue passar a informação mais clara do comprovante, e se for um documento, ele vai transcrever o texto. Então essa IA aqui o agente já vai ter acesso. Aí você treina ele também para fazer esse reconhecimento. Mas Ah, boa, bem entendi. lembrado do PDF. Ah, o fluxo seria só, tipo assim, manda a chave Pix e aí, na hora que a pessoa mandar o comprovante, aí ele faz essa. Isso, Extrai lá o isso. arquivo Ela lá. analisa, vê se está certo e segue para o agendamento. Eu não Seria esse sei caminho aí. se tu já fez, Gabriel. Eu tava até vendo lá aquele módulo do Asas, né? Que eles botaram um Node lá pro N8N. Não sei se tu já trabalhou com isso. Hum. Eu até vi a Não, não cheguei a usar possibilidade ainda não. de gerar o Pix automático pro cliente já com um valor, entendeu? Não sei se tu já fez algum projeto assim ou não. Tu pode fazer. Se for sempre um valor fixo, vai ser sempre o mesmo valor para o cliente? Para todo? Tipo assim, para agendar um valor sempre o mesmo ou depende? Não, da consulta é um sinal fixo, né? É fixo aí não. Então, o mais fácil mesmo é você gerar um link de pagamento lá no Asas, só que sempre usar o mesmo link. Não ficar gerando um novo, porque senão isso aí só vai gerar complexidade no fluxo. Dá para fazer. Só que você evita trabalho se você gerar só um link de pagamento, aí tu coloca esse link de pagamento na IA. Ou a chave É, Pix mesmo, igual você falou. exatamente. Eu até Porque como é um pesquisei isso, valor né? fixo, não Tipo, compensa você ficar gerando um novo para cada cliente. eu até achei umas aulas, só que, tipo, eu achei muito complexo, né? Você tem que gerar um novo para cada cliente. Tem que pegar o nome. Então, você tem que. A própria Exatamente, tem que ficar conversa tem que gerando, ficar gerando. perguntando o CPF do cara, o e-mail, o nome completo, tudo. Isso, exato. E só Aí para fica fazer a reunião, complexo. isso aí também é uma barreira visando até a experiência do cliente. É muito chato, pô. Todo um rolê, uma burocracia para agendar uma reunião também é complicado. Pagar um valor, beleza. Só que ficar pedindo dado só para uma reunião ainda, né? Não tá nem no, sei lá, no fechamento final, vamos dizer assim. É, exatamente. Às vezes o cara fica até desconfiado, né? Tá passando o dado dele ali no CPF, tudo, né? Justamente por isso, né? Então é bem mais prático e melhor para o usuário também se ter só um link mesmo, ou uma chave Pix, manda aí e é isso. Tá? Essa solução aí que tu colocou, Gabriel, lá do, tipo assim, de extrair da imagem do PDF, tu tem em produção isso? Será que realmente, assim, funciona bem consistente? Uma coisa, deixa eu ver, o máximo de exemplo que eu vou ter aqui, deixa eu ver se eu tenho credencial salvo desse cliente aqui. O máximo de detalhe.
algo nesse sentido que eu vou ter é de uma IA de uma IA financeira, que eu treinei ela só pra ler, tipo, comprovante de nota, sabe? Essas coisas assim. Aí eu vou ver se eu consigo ver que descrição que eu coloquei. Mas eu fiz bem simples, eu só treinei ela pra ela me passar os dados certinho. Porque se eu deixasse só pra descrever, às vezes ela deixava alguma informação vazia. Aí eu pedia só pra ela me passar a descrição da empresa, todos os produtos, o valor de cada produto e o valor total. Eu não vou conseguir porque esse projeto faz tempo já, o cliente ele não tem a VPS dele ativa mais, o promptzinho tava lá. Mas basicamente pedi para ela descrever um comprovante. Eu peguei um comprovante do meu lado, vi o que tinha de informação e fui pedindo para ela, tipo, ó, me passa o nome da empresa, o valor de cada produto, o nome de cada produto e o valor total. Basicamente isso que eu pedi para ela. Porque era um Hum, caso de comprovante de compras, né? Como era sim, um sim. assistente financeiro, a pessoa mandava uma foto, sei lá, fui no mercado, manda foto comprovante e a registra todos os itens individualmente lá, certinho. Entendi. Não, boa. Vou pensar nisso daí. Ó, o pessoal tá comentando aqui, ó. O Luiz falou que fez um projeto parecido, ó, otimizou o campo no prompt e reforçou. Dá até pra fazer assim, que enviar o comprovante, enviar um lembrete pra atendente confirmar. Boa, boa. Boa, uma boa também. Tipo assim, quando a pessoa manda o comprovante, pede, sei lá, faz a IA mandar mensagem para um humano só para ele confirmar ainda. Ou sempre deixa alguém monitorando as conversas, né? Também. Porque a chance de alguém mandar um comprovante falso e enganar a IA é bem grande. É, realmente. Ó, Talvez poderia não é colocar no o final do fluxo, né? recomendado. Na hora que a pessoa mandar o comprovante, já transfere para o humano, né? Aí o humano só confere. Exatamente, é transfere para humano, exatamente. Exato. Ó, o Edu falou. O Edu ou o Rodrigo? Não, o Rodrigo falou. Tem um cliente que faz cobrança Pix pelo Asas. Dá para gerar um checkout com o ID do cliente com Asas. Sem que a IA precise ficar perguntando, ele gera um checkout. Entendi. Você faz tipo assim, você gera no caso com o ID do cliente, em vez de ficar pedindo dados, né? Interessante. É, Ó, o porque Ele Rodrigo é aqui tipo mandou uma aqui. tá. página de checkout, igual de infoproduto que ele tá falando, né? Tipo, vai aparecer tipo um Aham. formulário lá e a pessoa preenche os dados dela e gera o Pix, né? Sim, entendi. Entendi. Real, verdade. Tá me Também é um ouvindo? caminho. Tô ouvindo, aham. Aqui tá um barulheiro, mas eu uso um cliente desse jeito, é pelo Asas mesmo. Ela pede o nome e CPF, e aí ela gera um link de pagamento. E aí vai cair numa tela lá do Asas, e aí eu vou fazer o pagamento dele. Na hora que ele faz o pagamento, o próprio sistema do Asas já lança o evento de webhook no meu sistema, aí eu só faço registrar e mandar, ó, seu pagamento foi recebido. Entendeu? Mas primeiro, nesse modelo, eu primeiro agendo a consulta, passo os horários e tudo mais, fecho o agendamento e aí dou um prazo de 24 horas. Igual, você vai ter 24 horas para pagar esse Pix aqui. Porque aí meio que agiliza o processo. O cliente já vai saber qual horário médico tem, e qual. Todo o funcionamento, vai escolher o horário, se der certo para ele, aí ele já vai, faz tudo bonitinho, entendeu? De uma vez só. Entendeu? Boa. Fala, Gabriel. Beleza? Opa. Gabriel, E aí, Vinícius, pode falar? beleza. Velho, hoje eu fiz uma apresentação aqui para a cliente da IAC que eu modelei de vocês aqui, que eu peguei o template. E aconteceu o seguinte, como eu ia tentar resolver isso mais tarde, mas vou aproveitar que eu já estou aqui. Você me disse se eu estou certo ou não na minha dúvida aqui, se eu estou fazendo certo. O que acontece? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, vou abrir Posso compartilhar aqui ou você tem que Pode, permitir? pode compartilhar. Deixa eu liberar aqui. Calma aí. Cadê? Liberei aí. Pronto. Vou compartilhar aqui, ó, no meu WhatsApp. Eu conectei aqui um WhatsApp Business que eu tenho, beleza? Para fazer o teste dessa agente. E aí, o que está acontecendo? Ela tá mandando esses blocão de texto assim, cara, muito grande, sabe? Às Uhum. vezes ela responde muito rápido. Você vê que eu comentei aqui, ó, eu falei, eu quero acabar com minhas rugas, né? É o agente de clínica. E aí ela entendi qual a região da ruga mais te incomoda. Eu mandei alguns prompts para ela com base nos scripts que eu tenho aqui que funciona, né? Para fazer com que ela faça o cliente falar e etc. Uhum. E aí ela fala que obrigado por compartilhar. A doutora Daniela Avina é especialista em harmonização facial e procedimento invasivo, papá. Só que assim, ó, ela manda um atrás do outro. E aí fica esses blocão de texto. Observe, você tá vendo aqui? Sim.
E aí eu Tô queria vendo, ver aham. contigo, onde é que eu resolvo essa parte? Isso aqui eu tava precisando ver o prompt, né? Mas Uhum. eu vi algumas aulas que eu acho que tem um negócio chamado buffer do Reddit, né? Que tem ali o tempo de espera. Eu mexi lá no wait também, né? Aqui, deixa eu compartilhar Uhum. aqui. Aqui eu acredito que é Sim. para ele criar o. Ele cria, né? E Isso, aí pra passa criar para isso, cá. exato. Aí eu mexi aqui, botei aqui uns 10 segundos, mas ainda assim tá rápido. Aí eu queria ver contigo, Aham. isso aqui eu tenho que ver no prompt. Onde é que eu resolvo essa questão? Isso aí tem 3 pontos para você observar nesse tipo de cenário. Aí eu vou te mostrar que, primeiro, é o weight. Sim, o weight, o buffer, sim, influencia, né? Só que esse weight aí do buffer é mais se a IA estiver respondendo muito texto de uma vez. No seu caso, o buffer não é o cenário correto para você mexer. Tipo assim, no seu caso ali, eu só de ver a conversa eu vi que o problema não está no buffer. Mas é um ponto que você já observou bem. O que tu tem que ver ainda é prompt. Sim, o prompt tem um peso ainda por conta do tanto que ela vai falar. Tu pode falar para ela ser mais objetiva, mais direta. Sim. Cada resposta ter no máximo, sei lá, 200 caracteres, 300 caracteres, vai ajudar bastante. Só que o principal também é na quebra de mensagens. Quando ela, beleza, ela mandou 3 blocos de textos. Você acha que entre um e outro ainda tá rápido, tipo o envio, né? Desses blocão de texto que você comentou? Sim, eu acho que tá um pouco rápido, porque assim, como Uhum. a gente quer. Ela vai perguntar, né? Ela vai pedir pro cliente falar, e aí algumas mulheres sabem que manda áudio, demora mais um pouco, né? Bota algumas coisas, então se ela for respondendo assim, rapidão, não vai dar tempo, né? De Sim. da pessoa Aham. responder ali. Beleza. Então, assim, tem 2 pontos principais. Nesse sentido, o que tu mais precisa observar e corrigir Aí é o sim tanto vai. que a IA vai falar mesmo. Só que você tem um outro weight ali também, ó, que tá antes do switch, lá no final do disparador. Esse aqui, Esse weight é o intervalo entre uma mensagem e outra da IA. Então, se ela mandar 3 blocos de textos, é o tempo entre o primeiro bloco, o segundo e o terceiro. Isso aí é esse tempo que você vai controlar. Só que para você não é isso que vai fazer sentido também. Isso aí, beleza, deixa mais humanizado um pouco, só que não é esse caso. O que tu tem que ver realmente é o tanto que a IA tá falando e também para quebrar um texto menor seria você utilizar um code que eu uso aí. No seu caso, o que tá quebrando o texto é esse edit fields aí, ó. Abre ele aí. esse aqui. Isso, você tá fazendo a quebra de mensagens aí, com esse output, ó, output split Split e barra aqui, N né? aí. Porque ele basicamente pega a quebra de linha e separa em outros blocos. Então, assim, ele já tá quebrando bem, tá funcionando legal. Se você usar um code, não vai mudar muita coisa, porque a IA vai continuar falando um monte e só vai gerar mais blocos de texto. Não vai ser um blocão grande, mas vai ser, sei lá, em vez de 3, ela vai gerar uns 5, 6, que ainda não é o ideal. Então, no seu cenário que você tá me mostrando, realmente você tem que mexer no prompt. Uma configuração boa que tu pode colocar é o quê? O limite de caractere para ela tipo assim, ó, sempre Sim, seja objetiva e direta. Nunca dê respostas maiores que 200 caracteres. Colocar isso aqui, ó, caracteres. Aí tu pode colocar essa orientação no prompt, por exemplo, que eu mandei aqui no chat, e testar, pronto. para ver se já vai ajudar. Pra ver se vai. Pronto, isso daqui, né? E isso. Agora, Uhum. só uma outra dúvida aqui, Gabriel. Eu acho que vocês já aqui há mais tempo, já tem um feeling, que é o seguinte: tem pacientes que entram em contato que já quer agendar. Ó, eu já decidi, eu já vi, já percebi que eu quero Aham, agendar. E eu queria ver para ela sentir isso, sabe? Quando o cliente quer já agendar. Porque aqui temos dois cenários, né? Tem o certo. que a pessoa, ela precisa fazer a pessoa falar, mas também tem certo tipo de conversa que tipo já é um paciente recorrente, foi indicação, então já está certo. Qual seria Uhum. o melhor comando que eu poderia dar para ela perceber isso? Tipo, seria no começo da. Que eu vi a aula do El, ele fala que é sempre o que está no final e no começo do prompt é o que a IA vai ficar mais firme, né? O que está entre o meio ali, ela Aham. costuma a ficar meio que navegando ali, dar uma alucinada. Aí eu queria ver se você já fez esse tipo de projeto. Seria melhor se fazer nesse caso assim? É dar um prompt a ela mesma para ela fazer isso ou deixa a IA validar com o lead? Uhum. Antes de tudo, o ponto principal é o jeito que seu cliente quer. Se seu cliente quer permitir,
Porque tem clientes que não querem que agende de imediato e quer que a IA faz todo o fluxo de atendimento, coleta os dados, mas tem um caso que, igual você comentou, a pessoa já pode ter tudo a resposta. Então, a pessoa já sabe o que ela quer, quando ela quer e, sei lá, já é um cliente recorrente. Tu pode colocar isso, essa orientação no prompt, lá no início do atendimento. Então, tipo assim, você explica pra IA, bem assim, ó, você fala: "Ah, se apresente, né, pergunte o nome, não sei o quê", e você segue todo o roteiro, faz as perguntas lá normalmente no prompt, o fluxo normal é isso. Tu pode colocar, antes do atendimento, falar o seguinte: "Caso um cliente já queira agendar imediatamente, tu só pede uma informação pelo menos, aí tu só vai pedir pra IA coletar o que ela precisa pra agendar. Você tá pedindo o que no agendamento? Sei lá, você tá pedindo o nome da pessoa, o e-mail dela e o tipo de serviço, você só faz ela pedir isso e ignora todo o resto do fluxo. Então eu já fiz isso, eu não lembro qual contexto, mas eu já fiz em quando a pessoa chegasse direto na demanda, a IA só Sim. fazia uma coleta que era obrigatória, porque, tipo assim, não tinha como a gente seguir adiante se não tivesse aquela informação. Aí eu falava, era o caso de nome, era uma coisa bem besta lá. Tipo, a IA perguntava o nome. Só que às vezes a pessoa já chegava se apresentando. "Ah, eu sou fulano". Então a IA tinha que ignorar a pergunta do nome, porque a pessoa já falou o nome dela ali. Então, no seu caso, seria uma orientação antes da apresentação da IA mesmo, lá no começo do fluxo de atendimento, no roteiro da conversa, você coloca uma instrução falando: existem clientes que vão querer agendar imediatamente. Se você identificar que o cliente já quer agendar, só colete tal coisa. Aí você só vai coletar o que você precisa para realizar o agendamento. Se você não precisa coletar nada, tipo, se a pessoa já falou o que precisa, tu só coleta a data mesmo, a data e hora que a pessoa quer agendar e agenda. Isso você Pronto. vai fazer bastante teste. Você vai ter que estar fazendo teste aí pra ver se vai dar certo. Diferentes, tipo assim, faz bastante teste mesmo, faz uns 10 testes diferentes. Pede até explica isso aí para o GPT ou para o Claude, não sei qual IA você tem o costume de usar mais pra conversar, e pede pra ele criar leads fictícios pra você. Eu faço muito isso pra testar. Eu falo: "Cria Hum, um", tipo assim, eu sempre peço: "Crie um lead fictício pra mim". E, tipo assim, eu pego o meu prompt, o que que eu faço? Eu vou até ver o jeito que eu falo aqui, mas eu pego o meu prompt da IA, jogo para o cloud, e eu falo pra mim: Crie pra mim 3 leads fictícios com as respostas prontas". Aí toda pergunta que a IA faz, o cloud já me cria 3 cenários diferentes. Normalmente eu peço pra ele criar um lead qualificado, um lead desqualificado e um lead chato pra eu testar a IA. Aí fora esses testes que o Claudio já me dá, porque aí eu já tenho tudo mapeado. Hoje em dia eu tenho uma pessoa que me ajuda a testar. Eu pago uma pessoa só pra ficar fazendo teste pra mim, porque isso rouba muito tempo meu. Aí eu pego os roteiros, crio o roteiro com o Claudio, jogo no documento e falo: "Ó, fulano, segue esses roteiros, testa aí", beleza, a pessoa vai lá e testa pra mim. Que aí eu já consigo analisar as conversas e, nossa, é um adianto muito grande pra mim o Claudio gerar esses testes aí. no caso, leads Sim. é E, ó, qualificado e agora, desqualificado, né? Isso, ô, exatamente. ô, Gabriel, e por que Oi. não a gente? Por que você não bota um agente para fazer isso? Eu uso minha própria Também, IA, eu tenho um também, agente só para isso. fazer isso. Tem um Eu agente de boto ela access, no uma grupo. boa também. Uhum. Top, top. Última dúvida aqui para eu liberar para a galera. Gabriel, só queria só entender essa parte aqui do fluxo. Nessa semana você falou que tem uma IA que hoje você já avançou, né? Que já consegue ver quando a pessoa entra na conversa, a IA para de responder. Seria esse Node aqui que faz isso, esse status IA aqui na tabela, que quando um humano entra, a IA para de responder, ela entende? Seria nessa etapa aqui? Seria, quase ela trabalha junto com outra função que esse fluxo aí eu acho que não tem do well, deixa eu ver. Esse fluxo não tem, vai passando em não, não tem, esse fluxo não trava. O atendimento do WhatsApp, ele não tem o node do from me, que é a parte que faz. Um fluxo que vai ter isso é o fluxo do BDR. PDR, né? Lá no fluxo do isso, no fluxo do BDR, o fluxo o fluxo do BDR tem lá na comunidade, o MabMOS tem. Esse mês eu ainda vou trazer pra vocês um fluxo mais, assim, o fluxo que eu uso hoje em dia, o mais top, assim, que eu tenho hoje em dia. Você vai ver que é um pouco diferente a estrutura, mas eu vou soltar as aulas explicando certinho lá pra vocês. Por enquanto tá só pra galera da mentoria, só que aí no final do mês eu solto pra vocês lá, Pronto, esse fluxozinho. Mas pronto, lá Gabriel. no BDR tem essa parte lá, você vai ver que ou vai estar escrito
from me, lá, tipo, nos cardzinhos, né, que eu deixo os blocos de nota do fluxo, ou vai Sim. estar alguma coisa de travar atendimento, algo nesse sentido, assim. Você vai conseguir identificar lá. Top. Eu estou criando aqui um fluxo do zero, né? Fluxo Sim. não, um agente do zero para uma loja de carro. E aí eu já vou dar uma olhada para modelar e ver se eu consigo adaptar para esse daqui. Será que eu consigo adaptar, colocar esse Uhum. node nesse aqui para a doutora aqui, a secretária? Consegue. Acho que você vai dar conta de fazer. Porque tem um vídeo lá, o vídeo do workflow, deixa eu ver. Se bem que no BDR eu explico outro fluxo, mas no vídeo de estrutura, acho que é estruturação, alguma coisa assim, acho que é a segunda aula lá que tem, eu explico sobre, eu mostro o workflow, né? Eu passo por ele e vou falando o que cada parte faz. Eu acho que você vai entender e conseguir adaptar bem. Pronto. Deixa eu ver aqui qual que é. BDR, infraestrutura, é exatamente isso aqui, ó, cadê? BDR, no vídeo de infraestrutura, vou até mandar o link direto aqui. Deixa eu ver qual infra que eu explico, se é do vídeo. Deixa eu ver se eu explico o normal. Ou eu devo explicar do fluxo de disparo. Ah, não, eu explico do fluxo de disparo. Ahn, deixa eu ver aqui se eu explico o outro. Deixa eu ver. É, nessa aula aqui mesmo, isso. Nessa aula aqui você pode dar uma olhadinha nela. Lá, mais pro Sim. final, eu explico do fluxo normal. Isso, Pronto. mas no finalzinho lá. Vou abrir aqui. A infraestrutura, né? Aula Isso, 2. aham, do BDR. Pronto. Exatamente. Lá no final, você vai ver que tem uma parte lá do fluxo que é travar IA, algo assim, que é a parte que tem que adaptar. Pronto. Beleza, Gabriel. Valeu, brigadão, viu? Aí eu vou fazer aqui. Qualquer Fechou. dúvida, eu apareço aí amanhã, viu? Valeu mesmo. Tá ajudando Beleza. bastante. Estou pegando a manha aqui já. Tá ficando bem claro aqui como é que funciona, viu? Bom demais. Deixa eu só antes de seguir aqui, deixa eu só ver aqui. Quiser alguém que faça esse agente de que testa atendimentos com o paciente. Aí, ó. Propaganda aí já ao vivo. Pra chegar nesse nível. Então, Thiago, igual eu fiquei de cara, muito. Ah, guys. Mas isso aí é a hora só. A pessoa que eu pago a hora. Hora de serviço, hora de teste. Normalmente os testes é 30 minutos que a pessoa faz, às vezes. Tipo assim, normalmente os testes. Vários testes levam 30 minutos pra ficar testando lá pra mim. Cara, e 30 minutos é tempo. Pra mim é tempo que eu gasto. 30 minutos pra testar IA, não, hoje em dia eu não consigo ficar testando todos os cenários da IA sozinho. Eu testo a IA, eu sim testo, mas eu pego a pessoa e falo, ó, testa pra mim aí nesses roteiros específicos porque eu quero testar todas as condicionais. Tipo, sei lá, a IA tem 8 consultas, 8 tipos de agendamentos, a pessoa vai testar pra mim 7 tipos e um eu testo. Porque é muito tempo. 30 minutos de produção hoje em dia é muita coisa já. Já é um fluxo todo que eu pego pra fazer ali. Aí eu vou mexendo em outras coisas enquanto a pessoa vai testando. Ah, você fez lá em cima? Deixa eu ler aqui, Gabriel. Ó, hã, fiz a conexão do chatbot para ver as mensagens do WhatsApp, mas as mensagens enviadas pelo chatbot não ativam o webhook. Tem que fazer automação? Sim. É, no caso, na real é o seguinte, quando você manda mensagem pelo chatbot, não é para ativar o webhook principal do seu fluxo. Ele não vai ativar realmente o webhook lá do início, porque a mensagem do chatbot que você manda no chatbot não vai chegar para IA, vai chegar para o cliente, para o lead. Então, quem tem que receber a mensagem do chatbot é o lead. Agora, se você é um cliente que está falando com a IA e você está mandando mensagem pelo chatbot, aí você teria que fazer uma tratativa diferente. Mas se a sua mensagem que você está mandando por lá, no caso, é uma mensagem como um atendente humano, então realmente não chega no fluxo principal. Ele só chega para o cliente. Tipo assim, o cliente vai receber no WhatsApp dele lá normalmente a mensagem e vai continuar a conversa, mas a IA não recebe as suas mensagens e nem deve também receber as mensagens do atendente humano lá. Se for para usar uma lógica de você querer salvar a interação que acontece, porque assim, hoje em dia o fluxo que eu uso, que eu vou trazer para vocês esse mês, é um fluxo que
por mais que a IA esteja offline, toda interação humana eu vou salvando no histórico de conversa para a IA depois ter o contexto. Mas se for fazer essa mesma lógica com o chat-ult também é diferente, porque você não recebe no webhook principal. E se você receber no webhook principal, vai estragar o seu fluxo, porque as variáveis vêm de um jeito diferente. O response no caso, o output do chat-ult é diferente do evolution. Senão dá o WhatsApp também, né? Senão dá atrito com o fluxo, principalmente na parte de transcrever imagem, ou vai travar lá no switch, porque ele vai ficar procurando o message type, e não vai existir, no chat-ult não existe, por exemplo, essa variável. Vamos ver. Cadê? Ó, assim, do atendente para o cliente. Nesse caso, se eu quiser salvar as mensagens do atendente, você tem que fazer um webhook exclusivo para isso. Aí você vai fazer uma automaçãozinha só para ficar salvando. Você cria um webhook você vai fazer isso aqui, ó. Se tu quiser salvar, tu vai ter que fazer isso aqui. Você vai lá no seu chat-ult. Aí o que tu vai fazer? Tu vai vir aqui em configurações. Você vai aqui em integrações. Webhook, configura. Na real, tem 2 caminhos, tá? Você pode fazer assim que eu tô mostrando, ó. Aí você cria um webhook, você coloca aqui o webhook, tipo, você cria um webhook no end-to-end isolado, coloca ele aqui, aí você coloca nisso aqui, ó, cadê? Message created aqui, ó, mensagem criada. Aí toda mensagem que for criada, você vai enviar para lá. Mas aí você vai, no caso, receber tanto a mensagem do lead, quanto a mensagem do atendente humano, para você ficar salvando. E se você quiser fazer por uma outra rota que também dá, eu acho que é até mais prático, é você usar aqui em automações, você cria uma automação assim, ó. Por exemplo, salvar mensagem atendente. Aí o que que você faz aqui? Você vai em mensagem criada e o tipo da mensagem, ó, message type tem que ser igual a outgoing, porque você só vai aí nesse caso é interessante que você só captura mensagens do atendente, porque só as mensagens que estão saindo, que estão enviando. Aí o que que você faz? O evento de mensagem criada na condicional de o tipo da mensagem é uma mensagem de saída, eu quero fazer o quê? Eu quero enviar um webhook. Então eu vou aqui, ó, send webhook, aí você coloca o seu webhookzinho aqui. Aí só as mensagens dos atendentes humanos vai ir para lá. Aí se você quiser criar uma automação, né, se você quiser criar uma automação para as mensagens do lead, aí você faz a mesma coisa, só que em vez de outgoing vai ser incoming, que é as mensagens que entram no chat-ult. Aqui por aqui é mais fácil. Você cria automação assim, ó. Se você quiser tirar um print, ó, dessa tela aqui, só eu vou dar um zoomzinho assim, ó, que aí você consegue fazer essa configuração aqui certinho, lá no seu chat-ult. Isso, o fluxo principal já salva do lead aí, boa. Aí você já consegue matar isso aí do lead, é mais de boa. Eu crio um agente que testa, o outro que analisa a conversa e dá uma sugestão de melhoria. Boa, isso aqui é legal também. No meu caso, assim, sim, dá pra fazer um agente, é bem massa esse agente que testa, eu acho bem bacana. Você consegue até fazer ele jogar na planilha, sei lá, os dados, o feedback, né, dar nota pra conversa. Eu vi uma galera fazendo isso. Só que no meu caso é só por conta de geração de emprego mesmo, só pra, tipo assim, ajudar a pessoa, né? Porque futuramente eu quero que essa pessoa também crie automações pra mim. Então eu vou pedindo pra ela testar, porque eu tô introduzindo agora ela nesse mundo de IA. Aí ela vai testando pra mim, aí vai entendendo, aí eu vou começar a pedir para ela fazer ajustes simples, monitorando ali também. Então, um processo de treinamento aí. Usa o Node de Memory. Como cadastra a gente no chat-ult sem precisar confirmar e-mail? Ah, tá. Isso aqui é o seguinte. Para mostrar, Rodrigo, é assim, ó. O chat-ult, se você cadastrar um usuário, você vai precisar... Deixa eu entrar no meu, que é mais fácil. Que eu consigo... Deixa eu ver se tá ativo aqui na real, né? Tá ativo. Ó, o meu, no caso, no chat-ult, você quer cadastrar um novo usuário, você faz o seguinte, você vai aqui, ó, no canto esquerdo, você vai em console superadmin. Você vai por aqui. Acho que você já faz isso, né? Você cria os usuários por aqui. Não sei se você cria por aqui. Você já criava por aqui? Beleza, só para saber. Então, quando você vai criar um usuário novo, ó, new user, usuário teste,
Teste. Quando você vai criar esse usuário, o segredo tá aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui você precisa preencher. Então, vou colocar até a senha, teste 1, 2, 3. Você tem que clicar aqui, ó, porque isso aqui tá falando quando que ele foi confirmado. Aí você só abre isso aqui e coloca a data de hoje, não precisa mexer mais nada, só seleciona o dia de hoje mesmo, 8. Porque ele foi confirmado exatamente agora, 11h31. Aí pronto, você cria o usuário. Só isso. Oh, mas aí ele fala da senha, né? Enfim, você cria a senha certinha. Eu coloquei teste 1, 2, 3 aqui. Mas é só isso aqui, ó, para confirmar ele. Essa função. Quando você for criar, você clica aqui, seleciona a data de hoje. Pronto. Aí você cria ele. Porque você tá criando ele com a confirmação. Não, isso aqui, quando o outro dev na Maven na época falou pra mim, o Marcos, minha cabeça explodiu também. Eu falei, caralho. E eu nem li, tipo, assim, nem me deu trabalho de ler, ó. Confirmado em. Literalmente escrito aqui. Eu fiquei, nossa, faz sentido. Aí. A guys, a filhinha tá livre. Eu não sei se eu ia falar alguma coisa, eu esqueci agora. Vou ficar sem saber também. Ó, eu tava pensando que ia ter que fazer as 20 alias pra poder. Não, é só aquele botãozinho lá pra confirmar. Hum. Eu não sei se tem aula sobre isso aí. Acho que o Al fez. Eu não sei se ele falou isso aí na aula. Deixa eu ver aqui agora, de curioso. Vamos ver se ele fala. Classroom, Chatbot Pro. Ele mostra o Super Admin e hierarquia. Vamos ver se ele mostra aqui. Ah, ele mostra configuração de usuário. Vamos ver. Você tem algum multi-agente aí, Ah, ele alguma ensina. estrutura que está Oi. funcionando no Clean? Multi-agentes? É. Cara, hoje em dia eu uso mais multi. Na real, hoje em dia eu não uso mais multi-agente. É bem raro usar multi-agente hoje em dia, porque os agentes já normalmente hoje em dia eu peço para eles seguirem um roteiro. Então eu faço com tools ou multi-prompt, vamos dizer assim, para eles seguir roteiros diferentes. Mais um multi-agente que eu uso hoje em dia não é uma estrutura que eu consigo compartilhar assim, porque é bem diferente das que usa para Evolution, essas coisas, porque tá adaptada para a plataforma de atendimento do meu cliente. Mas um exemplo na lógica que eu posso dizer é o seguinte: um multi-agente simples, no caso, é o que? O mesmo número para cenários diferentes, que no caso eu tenho uma IA, a mesma IA, ela vai responder os funcionários de um jeito e os leads de outro. Então é uma IA que cadastra usuários. A lógica é o quê? Eu tenho um fluxo, eu tenho uma planilha que tem os consultores. Então eu vou buscar o consultor e eu boto um if para ver o quê? O número da pessoa que está me mandando a mensagem existe na planilha? Porque só os consultores são os funcionários. Então, se existe, significa que é um funcionário e eu passo para IA de funcionário. Se não existir, significa que é um cliente. Aí eu passo para IA de cliente. Como é que funciona esse fluxo aqui? Tem um agente que faz cadastro de leads. Assim que o agente de IA faz um cadastro, no caso, tipo assim, o agente ajuda o funcionário a cadastrar o lead no sistema. Em vez do funcionário ir lá no sistema e cadastrar manualmente, ele só passa dados do cliente para o agente de IA. A IA vai lá, cria o contato, cria o card no CRM, tudo, faz todo o negócio e faz o cadastro desse cliente. Só que aí o cliente precisa confirmar os dados dele que foram cadastrados. Aí o funcionário vai lá, pega o QR Code da IA, porque, tipo assim, esse cadastro está sendo feito em um hotel, em tempo real. Então, quando o funcionário cadastra lá no balcão, ele pega, ó, te cadastrei, agora confirma com a IA, né, com o bot. Aí ele pega um QR Code, mostra lá pro cliente, o cliente escaneia o QR Code e manda uma mensagem pronta para esse agente aqui falando: olá, Gavi, confirme meus dados. Aí esse agente vai pegar os dados desse lead, porque ela consegue puxar aqui, ó, eu já puxo os dados do lead aqui, e ela vai confirmar, o prompt é tipo assim, ó, só de pra vocês verem também, ó. Ela confirma assim, ó, dados pessoais. Ela vai falar: por gentileza, confira os dados abaixo fornecidos pelo promotor, né? Tipo, em nome, idade, WhatsApp, estado civil, a renda,
aí os dados do cônjuge, se a pessoa for casada e tal, se confirma tudo certinho. Aí a pessoa, não, tá tudo certo. Aí ela vai lá e altera lá no CRM, tipo assim, indicando que aquela pessoa confirmou a questão de LGPD também, né, dados de segurança e tudo mais, assim. Mas isso seria o multi-agentes que eu utilizo hoje. Não necessariamente para, tipo assim, igual eu já apresentei para vocês lá, que tinha um agente para caso de auxílio-acidente, o outro agente só para INSS, o outro só para furto, para roubo, ou numa imobiliária, um agente para cada tipo de cenário. Hoje em dia eu não faço mais assim. Fun- é diferente, hoje em dia é assim, os multi-agentes, vamos dizer, que seria, hoje em dia eu faço por roteiros. Então, é uma estrutura que tá dessa maneira aqui, ó. Deixa eu ver se vai abrir só. No caso, eu já mostrei isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu coloco o quê? Um agente só e vários documentos para ele seguir. Então, tipo assim, lá no prompt eu coloco, de acordo com a demanda do cliente, acesse o documento correto. Então, se eu pesquisar aqui, ó. Obrigatório, ó. Identifica o produto jurídico e leia tudo do Google Docs correspondente. É isso a orientação dele. Então, se a pessoa chega falando de auxílio-acidente, ela vai acessar essa tool e aqui dentro tem Agora, um prompt de auxílio-acidente, basicamente. agora tem um ponto mesmo que tem um agente meu que está quebrando, que é o N8N está salvando o dado, a resposta da tool, dentro da memória. Você já sabe como é que eu desativo isso? Ou de vocês Cara, não aconteceu? como assim? Por exemplo, Salvando o como o meu, dado, por exemplo? volta ali naquele. Meu agente, quando pega, puxa os dados dessa tool aí, tá salvando lá na memória depois que. E aí, tipo, tá estourando toda hora o rate limit. Ele tá salvando aqui, né? E isso, tá salvando o uso da tool. Toda tool que ele usa, ele salva na memória. Deixa eu ver se o meu faz isso também. Agora que você falou uma coisa interessante. Deixa eu dar uma olhadinha. De Faz certa sim. forma, Faz sim, Gabriel. Isso aí me Faz, né? quebrou de também. certa forma é bom. Mas tem Hum, Sim. situação que não presta, não, pô. É. vamos ver. Tem Ela lê situação que tudo isso aqui o na custo do token tá memória. aumentando para um caramba. Interessante, bom saber disso. Acho que eu já tinha visto É, isso na real. O só token que vai lá em cima mesmo. eu queria diminuir, pô, Uhum. porque, tipo, pô, tem cliente O aqui que que tu é pode 150 fazer, vídeos por dia, pô. o que tu pode fazer, aí eu vou falar um pouquinho pra você. Eu não gravei a aula disso não. A aula disso aí eu não gravei, eu só fiz na mentoria com o pessoal. Mas o que dá pra você fazer é o seguinte, tu usar um reg diferente. Exemplo, o Luiz tem uma estrutura que ele pode mostrar aí daqui a pouco também, mas é basicamente essa estrutura aqui, ó. Não, essa aqui não, vai ser essa aqui. Deixa eu abrir o SCAD-Draw. Deixa eu abrir a query. Cadê a otimização? O que eu pensei Oti- foi de colocar um agente intermediário entre a tool. Por exemplo, se a tool vai buscar a Não, ferramenta não. que Não, sim, sim, é. Sim, tu porque pode aí eu, usar eu para esse botaria cenário assim. uma isso, eu botaria como é que diz? Eu botaria uma memória individual para o segundo agente, o subagente. Aí, no caso, o subagente busca, salva na memória dele, só que aí, para o agente principal, que vai estar o histórico de toda a conversa comigo, ele vai dar só o retorno. Foi o que eu pensei de solução aí, porque nesse caso é muito ruim, Para o porque teu o custo cenário aumenta vai muito. funcionar melhor isso. Sim, para o teu cenário vai funcionar. Sim, 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 sim. Para o teu cenário vai funcionar bem isso aí que você falou agora. Vai ser melhor. Vai ser melhor mesmo. Porque tu tem que seguir um roteiro. O que eu ia mostrar é outra coisa, é uma coisa de base de conhecimento, é diferente. Para você, isso aí vai funcionar bem já. Não vai garantir economia de token 100%, mas para a questão, pelo menos, da memória não ser preenchida com o texto do documento ali, para ti vai funcionar bem. Inclusive, eu acho que é por isso que a IA deve dar umas alucinadas às vezes em alguns cenários, porque ela tá lendo todo o texto na É, memória dela. Faz sentido até. isso. Bom Que eu, ponto isso. eu percebi Ô, agora nas últimas atualizações, sabe? Porque tinha uns clientes que, tipo, tava rodando, não me enchia o saco fazia meses. Aí agora começou a IA Uhum. tá errando isso, sem mexer, sem nada. Aí eu fui ver se Sim. essa Rodrigo, atualização Boa, aí, boa. quebrando assim.
Eu fiquei na dúvida aqui. Isso acontece só quando você usa um docs ou quando usa um subagente também? Ele pega o prompt do sub. Se você Tá usar acontecendo em a tudo. mesma memória, sim. É. Se usar a mesma O memória, ele. agente, Isso, a o mesma memória do Node, o Node principal com a agente. memória do subagente. Aí ele pega o retorno que o subagente dá, mais o prompt que tem dentro do subagente? Não, não, não. Ó, Não, o no caso cenário ele é só lê o aquela. documento. Isso. Quando Você o já testou agente tá, subagente alguma vez? salva também. Só que ele salva, porque assim, eu boto a memória à parte. Vai ter o Postgres da conversa do lead e vai ter outro, pode ser um Redis normal, só para ele buscar as tools, porque eu não sei como é que desativa ainda essa função, porque deve ter alguma forma de desativar para ele não salvar o output da tool. Entendi, cara, entendi. Eu fiquei na dúvida aqui porque eu uso o subagente, né? Eu não. Aí dentro do subagente eu uso uma outra tool, mas é uma tool para chamar atendente humano, né? Aí eu vou até dar uma checada aqui para ver se esse prompt do subagente ele salva também na memória Na ou se ele memória. É salva uma só o boa retorno, observar. né? Uhum. Sim, é bom observar isso aí também. Porque, porque dependendo do que você for usar ali, às vezes um subagente ele substitui uma tool, né? Por exemplo, no caso do Gabriel, né? A maioria é tool de Google Docs, né? Uhum. Aí às vezes você pode, né, substituir o Google Docs por um agente, né? Se o Souberia agente ele disso. não salvar o prompt, né? Se o prompt não for salvo na memória ali, né? Eu vou dar uma checada aqui para ver. Porque eu Então, tive uns picos aqui, cara, também de uso de token nos últimos dias. Acho que até compartilhei aqui, né, Gabriel, do Gemini, que, meu, estourou lá o Gemini. Aí eu tava vendo também da Aham. OpenAI, cara, teve uns dias aqui que, nossa, tipo, custou muito, assim, sabe? Então não sei se teve alguma alteração na cobrança, né, das APIs, mas, cara, tá um absurdo aqui, aumentou demais o uso dos tokens. então Uhum. eu tenho um agente aqui que eu fiz um agente principal de atendimento e vários subagentes. Então, por exemplo, eu tenho um agente de preço, um agente que só com o link das imagens, um agente só com a medida dos móveis, e aí eu deixei tudo isso no prompt. E aí, aí o agente principal aciona esse agente e ele manda só a resposta. Ele busca a resposta no prompt mesmo e manda só a resposta. Aí ele não pega, tipo, o documento todo aí que nem vocês estão que nem vocês mostraram e joga lá no Postgres, porque ele só está recebendo a resposta pronta já, sabe? Sim, aham. Então, Aí eu realmente, o acho, melhor cenário é desse aí mesmo, é, do sub. sim. Porque aí ele manda lá a resposta em 2, 3 linhas e pronto, é como se fosse uma resposta do agente de A mesmo, principal. Ele não armazena os dados do documento inteiro em cada interação lá no Postgres. Eu só tava querendo Boa. uma forma de desativar de vez, entendeu? Essa função. Hum. Deve ter alguma forma de Não, você então, só acho desativar. que o jeito que o N8N trabalha hoje não tem uma forma de desativar, tipo assim, não é, desabilita, não. Porque a memória do agente é tudo que ele vê. Então, se o agente lê o documento, automaticamente ele está salvando na memória dele lá, a Sim, leitura que ele faz. Tanto que por isso tem duas execuções na memória. Sempre que é uma conversa, você vê que pode ver que tem duas execuçõezinhas, né? Tanto no GPT quanto na memória. Sempre vai ter dois, em vez de só uma ativação. Por quê? Uma ela lê e a outra ela registra. Então, primeiro, quando a mensagem chega, o agente já está lendo a memória dele e depois ele registra tanto a mensagem do lead quanto a resposta que ele mesmo deu. Então, sempre tem essa leitura primeiro. E se na parte que ele está lendo ele tá lendo o documento também, então automaticamente ele, quando vai salvar a resposta, ele salva o que ele leu e salva o que ele falou. Então não é simplesmente desativar, porque é a estrutura do N8N hoje. Então realmente um jeito de você, vou falar, burlar não, só evitar que isso aconteça é não deixar o agente principal lendo tudo mesmo, e fazendo da maneira que você disse de separar a memória.
com o subagente vai funcionar melhor. Eu tô pegando aqui uma credencial. Deixa eu ver se tá aqui, né, cara? Eu tô tentando achar. Pra mostrar o exemplo ali. Eu ai, não vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui se eu acho. Cadê? Ele tá no ClickUp. É tanto lugar separado. Mostrar esse caso aí que o Luiz tava conversando aí com o Gabriel. Cadê? Não achei. Depois eu acho credencial aqui. Mas resumindo, o que que era o cenário? Era uma agente de advocacia. Essa IA de advocacia tinha roteiros para seguir da mesma maneira. Era uma IA que atendia uns casos de mãe lá. E no final da qualificação, a IA gerava um contrato para essa pessoa assinar. Um contrato lá no. Era no. Cara, qual que é o nome daquele site lá que assina? Acho que era no ZapSign. No ZapSign. Eu fiz a coisa da API com a ZapSign. Então, como é que acontece? Eu tinha um HTTP do ZapSign, um subworkflow, que gerava um contrato, aí ele criava lá, tipo, o contrato e enviava no meio da conversa. Mas como é que estava o prompt? O agente principal, do agente de conversa, ele estava só instruindo para fazer as perguntas, ele fazia as perguntas de acordo com o roteiro, e depois, na parte de assinar, o próprio roteiro falava no final. Então, assim, o roteiro de atendimento, o documento que tinha o prompt, isso aí eu fiz com humanos. Esse prompt e esses docs também. Lá no docs, na parte do roteiro, fazia as perguntas pelo documento, só que lá no final, ele fazia a qualificação dentro do próprio documento. Então a IA direto acessava o documento para ler. Aí lá no finalzinho do documento estava falando se a pessoa fosse qualificada para acessar a tool, gerar contrato, algo nesse sentido. Não lembro exatamente o que estava escrito. Mas a orientação não era no prompt principal, a orientação estava dentro do Docs. Aí, como a IA estava lendo o documento, só dela ler uma vez o documento, ela já sabia, na real, como seguir o resto do roteiro. Isso aí é uma coisa que acontece também, tá? Aproveitando esse gancho. Eu acho que é por isso que eu vi uns testes lá, que a IA, ela só acessava uma ou duas vezes o Docs, depois ela não acessava mais e fazia as perguntas corretas. Eu acho que é justamente por ela salvar na memória. Então, assim, ela não ficava ativando a cada interação o documento para ler o tempo todo. Ela só ativava uma vez, mas como ela tinha na memória, ela sabia qual que era a próxima pergunta que ela deveria fazer. E, consequentemente, ela sabia que no final ela tinha que ativar uma tool de contrato. E mesmo sem ter instrução no prompt principal, ela fazia essa ativação. Porque lá no roteiro tava assim. Aí, viu? O Luiz falou também. Eu acho que é justamente por ela salvar na memória. Então, assim, por um lado é bom até. Eu acho que depende muito do contexto, do tanto que você quer usar, o quão você precisa desse roteiro em um documento, e você pode estar adaptando para um subagente de repente. Então, ela grava, né? É Tem exatamente isso aí, alguma Luiz. dúvida? Uhum. Mas qual o seu modelo de roteiro? Como é que você tem dado, como é que tem dado certo modelo para seus eventos? Oi? Não entendi a pergunta. Qual o modelo de roteiro que mais tem dado certo aí para seus eventos? Você falasse. Cara, hoje em dia não é difícil pegar. No caso, ultimamente eu não tenho pego mais IAs com muitas condicionais, tipo de advocacia, assim, que são vários cenários diferentes, ou de uma imobiliária, por exemplo. O que eu tenho feito é só uma qualificação normal, é mais SDR que eu tenho pego. E o roteiro de atendimento deixa eu até ver um prompt aqui, deixa eu pegar um prompt de exemplo. Deixa eu ver aqui que eu fiz por último, que foi o do André. Antes da Marvin aqui. Cadê o agente de A? Deixa eu pegar aqui o prompt dele. Aqui, ó. Deixa eu achar aqui, eu vou compartilhar a tela. Hoje em dia eu faço mais. Não é regra, não é sempre a mesma, eu sempre vou testando de um jeito diferente. Tem vezes que eu uso IA também para fazer prompt, mas eu vou ajustando na mão. Mas aqui, essa parte aqui é de qualificação. Perguntas obrigatórias, né? Enfim. Aí é a parte da qualificação, fazendo uma pergunta por vez. E aqui eu tenho. Como que eu faço normalmente? Eu coloco o tema da pergunta, coloco a pergunta que a IA vai fazer,
e o objetivo dela com essa pergunta. Então, assim, ó, por exemplo, localização e interesse, aí ela vai perguntar: "Para onde você tem interesse de levar a VAPT?", né. Aí objetivo, entender a região e o follow-up eu deixo um follow-up sugerido aqui, porque na memória do follow-up usa mesmo, então isso aqui é mais para eu me localizar, isso aqui não afeta tanto o desempenho, não afeta em nada na real a IA, então eu deixei essa informação aqui, para eu me achar na hora de montar o fluxo lá depois. Aí eu faço o tema e faço a pergunta. Outro tema, pergunta, tema, pergunta, tema, pergunta. Aí no final lá eu faço a parte da qualificação principal, que é o critério eliminatório, que é a capacidade financeira de investimento da pessoa. Aí eu deixo aqui critério de qualificação, né, se a pessoa tem acima de 50, se, enfim, se tem desinteresse ou se está abaixo de 50.000, e depois eu parto para o agendamento. A parte assim, mas a qualificação normalmente é assim que eu faço. Tem outras IAs que têm mais, perguntas condicionais aí, tipo assim, se a pessoa falou isso, vai pra tal maneira, ou se a pessoa respondeu isso, você responde outra coisa. Só que isso aí eu trato com muito cuidado. Quando a IA normalmente tem muita condicional, eu tenho o costume de fazer o prompt manualmente, em vez de usar uma IA. Aí me ajuda bastante. Que nem uma IA de médicos que eu fiz ali que, se fosse, por exemplo, a IA pergunta a cidade que a pessoa é, se o caso dela é um caso de coluna ou um caso de cabeça, porque é sempre para neurocirurgiões essa IA que vai atender, e também entende qual que é o convênio da pessoa, o plano de saúde. Então, assim, essas são as condicionais que a IA tem que trabalhar. Se a pessoa for de Goiânia, for um caso de coluna e tiver um convênio, ela vai contar um médico. Se for particular, às vezes ela vai em outro hospital. Aí, sei lá, é um caso de coluna também, a pessoa não possui imagem de exame e é de Anápolis, outra cidade lá. Aí ela vai para um parceiro, em vez de ir para a clínica principal, sei lá, a clínica não atende pessoas de Anápolis, por exemplo, para caso de coluna. Aí a IA vai lá, puxa um documento no Sheets que tem todos os parceiros, os médicos, e passa o nome dos médicos e o número da secretária para a pessoa na conversa de mesa. Aí, nesse caso, são vários condicionais diferentes. Se for de tal cidade, com tal caso, em tal situação, ela faz uma coisa específica. Essa IA me surpreendeu. Eu estou usando o 4.1 mini e me surpreendeu muito essa IA, porque o prompt dela tá grande. Eu botei, eu acho que 4.000 tokens, ela tá fazendo muito bem a função dela. Assim, tá seguindo perfeito, assim, o atendimento, tá bem de boinha, tá acessando os documentos corretos, na ordem correta também. Mas eu acho que ela tá boa porque ela não agenda. Se eu fosse fazer ela agendar, eu acho que o 4.1 mini já ia peidar um pouquinho ali, ia precisar de um socorro. Mas como ela não agenda e só faz o encaminhamento, ela tá agindo bem. Porque ela só qualifica, a função dela é só qualificar, no caso. Ô Gabriel, eu tenho uma dúvida que é justamente sobre isso aí do 4.1 mini. Se eu não estiver passando na frente, Uhum. enfim, eu até conversei com você na segunda-feira, falando que eu estava com um agente aí que eu pretendia que ele tocasse a venda do início ao fim, né? E você falando aí do Aham. 4.1 mini aceitando o prompt grande e tal, e agindo bem, só que, igual você falou, ele só qualifica, né? Eu estou começando a Uhum. sentir uma necessidade de não usar o 4.1 mini para essa tarefa do agente tocar uma venda do início ao fim, mas talvez o erro seja de prompt. Qual que você acha que seria o termômetro para eu saber se realmente é trocar o agente, pegar um modelo mais caro? Cara, hoje em dia, por eu ter tipo assim, por eu já validar muito questão de estrutura de prompt hoje em dia, eu consigo identificar o que é prompt e o que eu realmente sei que é a limitação do modelo. Uhum. Mas eu acho válido testar muito, testar realmente bastante. Eu não sei, você tem o costume de fazer prompt manualmente ou você usa mais IA para te ajudar? Eu uso IA e ajusto manualmente. Uhum. Tipo assim, o último teste, o único, vamos dizer assim, o último teste final que eu faço para saber se é o prompt ou se é o modelo, quando eu construo um prompt do zero. Teve um caso aí de um cliente específico que, tipo assim, cara, não tá dando por nada. No caso, teve 2 cenários. Um cliente que eu refiz tudo manualmente do zero, certinho lá, testei fazer com várias vezes com IA, com Claude, com GPT, com Gemini, com humanos, prompt. Tipo assim, foi um dia inteiro só testando prompt, não foi ainda o resultado que deveria ter. Depois eu peguei, apaguei tudo, fiz tudo manualmente, cada ativação de tool, muito manual, todos os processos que eu tinha que fazer.
funcionou melhor do que o prompt gerado por IA, só que ele ainda estava com erro de ativar a tool repetida. Ele estava repetindo a ativação das tools em momento que não era. Por exemplo, ele mandava uma imagem no começo, depois ele ativava de novo lá no final, só que ele não deveria ativar. Aí, nesse cenário, eu falei, cara, isso aqui não tem o que eu fazer. Aí, o que eu fiz? Eu falei, agora eu vou testar um modelo. Mudei pro 4.1 normal, sumiu. Tipo assim, Aham, instantaneamente resolveu todo o problema, tá ligado? Então, tipo assim, a entendi. estrutura tava boa. Aí eu vi que era a limitação do modelo. Só que teve outro cenário que tava apanhando também. Eu falei, não, calma aí. Aí eu refiz a lógica de buscar as informações na base de conhecimento. Eu botei um subagente para base de conhecimento, em vez de usar docs. Aí eu refiz todo o prompt manualmente com cada condicionalzinha de tipo de resposta do lead, aí resolveu. Uhum, E eu entendi. continuo usando o 4.1 mini. E eu tive que usar o mini porque esse cliente era um cliente que ele tem uma demanda assim, papo de uns 10 mil leads por mês. Se eu usar o 4.1, o custo dele é muito alto, tipo, não compensa. Esse cliente tem um volume muito grande de lead para usar o 4.1 mesmo. Então, Aham. nesse caso, eu realmente preciso usar o mini porque senão a operação dele fica muito cara. Entendi. Então, quanto a essa questão aí de preço e tal, eu meio que tô com a carta branca para fazer o que der certo, né? E o que que eu tô Sim, sentindo que talvez seja a limitação do modelo? Quando você pensa em um bom vendedor, você pensa em um cara que, tipo assim, sente ali a dor do cliente, tem umas nuances ali que às vezes ele não foi passado para ele num treinamento, realmente assim, um cara que se destaca. E os prompts que eu faço, meio que eu tento prever todas as situações possíveis e jogo o prompt ali no agente para o agente ter todas as situações que eu consegui prever nele. Só que numa situação de venda, de um grande volume de leads, naturalmente vão ter situações que um bom vendedor real, ele agiria diferente da forma que estaria no prompt ali, por exemplo, né? Então, tipo sim, assim, aham. tem algum modelo que talvez ele teria, sei lá, essa nuance aí de tipo assim, pô, sua função é vender, não fuja dessa macro aqui, se você vender tá tudo bem. Tipo assim, mesmo que Uhum. seja um modelo muito Sim, nesse caro. caso, pra tu usar o mini não dá conta muito não, é melhor tu usar o Aham, 4.1 mesmo. Ou até o entendi. 5, ou o Gemini também, Uhum. 2.5, acho Posso válido. interromper vocês um pouquinho para falar uma coisa que eu tava com esse problema mesmo, que eu queria uma Claro. regra bem Pode simples falar. para isso aí. Boa. Basicamente, você tá em dúvida se é o prompt ou se é a limitação do modelo. Você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai botar um modelo mais parrudo, um 5, um 4.1 full, e vai testar. Se ele trabalhar bem sem nenhuma alteração, o erro tá no modelo. Se No ele modelo. fizer Uhum. merda, isso. Se ele fizer merda, é seu prompt. Aí o que é que eu te recomendo? Pega seu agente, qualquer agente que você for treinar, sempre coloca um modelo mais parrudo. Vai pagar mais caro, beleza, mas é só na sua fase de teste. Você vai testar, quando ele tá redondinho, aí você vai diminuindo os modelos. E é isso. Show. Boto fé, essa Boa. dica é boa. Aí quando ele parar de fazer o que eu tô satisfeito, é ali que é o agente que eu tenho que ficar. Isso. Quando Show. ele, quando você volta pro anterior. Se ele deu certo ali no 4 full e no 4.1 deu merda, você, 4 full aqui, já era. Queria dar fazer uma observação também. Pode falar. Eu não sei se eu entendi certo, mas o Rodrigo falou que passa todas as situações possíveis pro agente, né? Isso parece que vai ficar um prompt muito grande e também Fica, fica aham. meio que limitado naquelas situações. Então, eu já ouvi falar que quanto mais a gente limita ou a gente mais restringe as opções do agente, fica mais complicado. Então, a gente tem que considerar que ele já entende essas nuances, já entende essas situações. O que a gente pode fazer é indicar ele do modo genérico como agir. Então, você é um especialista de venda, já passou por várias situações, então, não ir em caso específico, mas sim passar para ele como se fosse uma contratação de um vendedor.
né? Então, você é especialista nisso, 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 tem conhecimento disso, disso, disso. Você é muito bom em tratar objeções e converter, né? Então, um exemplo, né? Então, acho que isso ajudaria na redução do prompt e aumentaria a eficiência do agente. Basicamente, essas informações que. Tipo assim, eu alimentar ele muito bem de informações da empresa, do produto e deixar ele mais livre, seria isso. Isso, na minha visão, seria isso. Concorda, Gabriel? Você tem alguma observação adicional? Eu acho válido. Válido. Uma coisa que eu tenho costume de fazer normalmente é deixar, em alguns cenários, uma. Caiu para mim aqui, É, sua pra mim voz. também. Alô? Alô? Acho que ele caiu. É. Alô, alô, alô. Tá, tinha mutado aqui o microfone. Vocês ouviram alguma coisa ou não saiu nada? Só a primeira e segunda palavra. Ah, tá. É, normalmente, quando tem objeções para o agente tratar, eu coloco um documento. Eu falo, se você identificar uma objeção, ativa essa tool, porque eu falo tipo assim, veja se essa tool já tem uma resposta pronta para lidar com esse tipo de objeção, entendeu? Aí eu deixo o prompt mais livre para a IA só fazer o objetivo dela, que é vender. Porque às vezes não é todo cliente, sei lá, 2 a cada 10 às vezes tem uma objeção. Porque normalmente quando um cliente entra em contato com a IA, a maioria das IAs que eu produzo, pelo menos, vem de um tráfego. E esse tráfego, normalmente a pessoa já vem com uma intenção de compra. Na maioria dos casos, pelo menos, das IAs que eu desenvolvi. Ou já tem um interesse genuíno naquela empresa, já entrou em conversa, em contato com algum objetivo em mente. E isso já diminui um pouco a barreira de conversão do lead. Então a IA de venda normalmente ela só vai responder algumas dúvidas ou fazer uma qualificação para ver se aquele lead está qualificado, que né, a pessoa tem interesse em comprar um imóvel. Aí a IA só vai ver se a pessoa está qualificada ou não. Aí normalmente as objeções que tem é se dá para fazer tal coisa, sei lá, tem outros métodos de pagamento. Tem umas coisas simples que eu deixo em um documento em vez de deixar no prompt, porque geralmente as pessoas só querem agendar uma visita ou só querem agendar uma reunião diretamente. Aí as objeções eu deixo para o humano na reunião, né, na visita, enfim, lidar com isso aí. Mas eu coloco para caso a IA precise. Teve um caso até novo que eu testei, até fiz uns testezinhos lá, até que funcionou bem, mas tipo assim, ela não ativa o tempo todo, só uma, duas vezes que ela testou de 30 testes que eu fiz lá, que foi, eu deixei um documento com um roteiro de atendimento, muito específico, tipo assim, lá tinha mais explicado o porquê das coisas, e eu falei, se você sentir necessidade, ativa essa tua aqui, roteiro, para ela saber como é que ela deveria lidar com algum tipo de situação. Ela acessou pouco porque não é sempre que ela precisa, é só quando realmente ela precisou e ela agiu bem nesse tipo de cenário. Então você acha Então, que. você. Pode terminar. Não, eu falo, se você quiser, eu acho bom você livrar um pouco o prompt principal e essas objeções jogar para uma outra tool, para ela Entendi. consultar. Aham. Então, tipo assim, essas nuances aí, essas nuances e cenários que eu consegui enxergar no caso, tipo assim, pelo que eu entendi aqui, o que eu acho que seria bom, tipo, eu ia mapear as mais específicas, colocar em um doc que seria uma tool, junto com outro doc que seria das objeções, tipo isso, né? Para ter que ativar Isso, menos isso e ele agir mais no prompt raiz. exatamente. Ia Show. focar mais em vender em vez de tentar prever o cliente. Ela vai Aham, mais vender ele só. massa. Não, Exatamente. beleza, muito obrigado. Sem mesmo. Guys, então, encerrar o de hoje por aí. O resto. Na real, o Igor ia falar, Igor, você tinha levantado a mão, eu acho que você não mandou no chat ali, eu vi você levantando. Se quiser, pode portar aí que a gente finaliza com a sua. Era só uma dúvida que eu queria aqui de um projeto aqui que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo uma Uhum. dashboard para uma clínica, e aí o médico lá, o dono da clínica, ele deu a ideia, né? A sugestão da gente criar ali uma aba de prontuário, né? Só que aquela função de escuta, né? Tipo assim, o cara clica no botãozinho lá, ela fica escutando e aí gera o prontuário automático pro paciente, né? Eu queria saber se tu já fez algo assim, se realmente dá para fazer. Hum. Cara, dá pra fazer. Tu pode usar. Isso aí tu pode usar, tipo, com algum modelo de transcrição. É só um modelo de transcrição, na real, e treinar uma IA pra fazer o prontuário.
Aí ele grava um áudio e transcreve. Tipo assim, quando você vai no GPT e grava um áudio, quando você clica em finalizar, ele transcreve antes de enviar para o GPT. Tudo aquilo que você falou. Então seria basicamente isso. Tu integrar esse sistema aí. Você vai fazer o quê? Um aplicativo, um sitezinho, né? Seria isso. Tipo um É sistema um dashboardzinho no Lovable, né? Discord, então. No Sim. Lovable. Aí tu pede pro Lovable integrar um modelo de transcrição. E pede essa função para ele, para gravar um áudio. Aí quando for gravar um áudio, ele transcreve e envia. Aí tu vai precisar só um modelo de transcrição e outro modelo para gerar o relatório. É, sim. Na verdade, eu até dei uma pesquisada, né? Até vi lá que na OpenAI tem uma funçãozinha, acho que chama Speech to Test, né? Que é da própria OpenAI, que tu conecta lá a Exatamente. credencial. Isso, E aí tu exatamente. clica. É esse modelo aí. Se tu Isso. já usou essa funçãozinha deles, Laura? No caso, é um modelo de linguagem. É um modelo que faz essa transcrição. Lá no Uhum. fluxo principal, quando a gente usa aquele node lá para transcrever áudio, é justamente isso aí. É que eu De não cheguei a usar transcrever ainda. uma Tu já viu se, gravação. tipo assim, ele vai transcrevendo em tempo real, é tipo assim, ele grava, tipo assim, o áudio inteiro e depois ele transcreve? Como que é essa parte? O GPT, normalmente. Aqui mostra na prática, aqui, ó. Só para você ver. Tem dois tipos de cenário. Tem o GPT e tem o Gemini. Sobre o GPT e abrir o Gemini, você vai ver a diferença. Aí tu testa com um Lovable, o que ele vai gerar para ti. Se eu for no GPT aqui, eu falo, ó, explique para mim como eu faço para transcrever um áudio de imagem em tempo real. Ó, ele primeiro gravou tudo e depois transcreveu, tá vendo? Agora se eu vir no Ah, Gemini, entendi. explique para mim como eu faço para transcrever um áudio de imagem em tempo real. Ele Pô, faz em tempo real, bacana. entendeu? Ele vai transcrevendo. Então tem essa diferença. Aí você pode testar um ou outro para ver qual que fica melhor. Só que você Não sei se teria tem que como ver só a conectar. Aí você questão vai ter que do. ver se. Tem que ver a questão do Gemini, É, como é que faz para conectar. Eu teria que ver Mas a questão ele então, faz a do limite transcrição. também, né, Gabriel? Que às vezes uma consulta tipo, é 30, 40 minutos. Não sei se, tipo assim, a IA teria janela de Sim, contexto para isso tudo, né? e nesse exatamente. Tem que contexto analisar isso tudo também. você ainda tem que criar você tem que criar uma forma de gravar para enviar para o fluxo ainda Não, essa nesse caso, não precisaria nem questão. de um fluxo do N8N. Você consegue fazer, eu acho que é mais fácil fazer direto com a própria IA do Lovable que ele gerar lá dentro. É, no Porque próprio isso aí você Lovable não lá vai ele tem a precisar. funçãozinha de tu mandar as credenciais e ele conecta lá. Isso, exato. Você faz IA lá dentro. Não precisa Ah, enfiar o legal. N8N no meio. Só Aí se tu usa você o back. quiser o WhatsApp, né, no caso. Isso, aí tu usa o back lá Ou- do Supabase, né? E armazena o prontuário no Supabase lá. Exatamente, aham. Legal. Eu tô para fazer Exatamente. parecido com isso. Era basicamente Isso isso mesmo, Gabriel. é bem legal. Boa, Eu boa vou demais. testar aqui, Fechou aí eu então. trago a atualização aí desse projeto. Beleza. Na Pessoal, hora. então, encerrar o nosso de hoje aí. Aí amanhã, mesmo horário também de novo. Amanhã sextou. Beleza? Ótimo dia pra todo mundo, bom almoço e até amanhã. Valeu.